Você nunca deve ter visto esses gigantes antigos. Eles já governavam o mundo antes do nascimento dos dinossauros. Este grande escorpião tem 1 metro de comprimento. Na verdade, é apenas uma presa. Realmente feroz. Tem 3 metros de comprimento e é aproximadamente do mesmo tamanho. Um peixe grande tem de 5 a 8 metros de comprimento e pode pesar até 2 toneladas debaixo de um carro. Os internautas que amam frutos do mar podem ser gananciosos, mas são muito gordos. É carnívoro. Ele pode caçar como um tubarão e vir para a costa como um crocodilo para comê-lo. Receio que as pessoas não tenham essa vida. Olá a todos, sou um boomer de ficção científica. Um pouco. Hoje vou apresentar a vocês o documentário Caminhando com Bestas Gigantes. Bem-vindo ao período Anvu. Já se passaram 530 milhões de anos e não há vida na Terra. De vitalidade. As águas vivas e os trilobitas que conhecemos existiam naquela época, mas eram apenas presas. Os caçadores eram a primeira geração de senhores da Terra, camarões-bandeira. Seu comprimento máximo era de 2 metros e tinham um composto semelhante a uma mosca. Olhos. Agora, parece que isso não é nada incomum, mas muitas criaturas do período Anvu não têm olhos. Em comparação com o camarão-bandeira, a vantagem é muito grande. Esses dois lutam pelo território, e o perdedor foge em pânico. A armadura salva-vidas foi danificada e agora ele se tornou uma presa, atraindo um grupo de pequenos peixes para atacar. Essas pequenas coisas são chamadas de peixes Aikou. Eles foram descobertos por pessoas modernas em Aikou. Embora os peixes Aikou sejam tão pequenos quanto um polegar, eles são gigantes na história da evolução porque não têm precedentes. A espinha do mais evolutivo deve chamá-la de vantagem da espinha dorsal. Só então eles podem eliminar os grandões e entrar no glorioso tempo evolutivo, avançar para o agente de retenção, o peixe Aikou, e evoluir para tartarugas. Sua cabeça é mais óbvia e os músculos próximos à coluna são mais desenvolvidos. Escamas de peixe e esta estrutura corporal estabeleceram um esboço para as futuras gerações de vertebrados. Ao longo dos anos, a ecologia marinha mudou novamente. As esponjas e ouriços do mar que conhecemos já tiveram um longo e grande próximo a eles, chamado escamoso. Rochas. O comprimento máximo pode chegar a 9 metros, o que é tão alto quanto um dragão de 3 camadas. O inimigo natural da tartaruga de cabeça mole é o próximo. Gerações, e também tem um ferrão de cauda mortal. A maior diferença é que ele tem guelras e pode respirar debaixo d'água. Nossos ancestrais também desenvolveram novas funções. Na verdade é só isso. Semelhante à pele humana, a epiderme da tartaruga é tátil e pode sentir mudanças no fluxo da água e escapar cedo. A maneira como ele fugiu foi um pouco estranha porque sua armadura era muito pesada e ele teve que fazer uma pausa para nadar. Ele estava prestes a ser alcançado. A tartaruga voltou por onde veio. Isso é porque ele a fada Olondu queria dizer, porque eu não senti o perigo. Besta gigante chamada Ou tinha 3 metros de comprimento e era o maior artrópode da época. Blondu escorpião é apenas um irmão mais novo. Ele alimenta o bebê com o escorpião Bulundu. Vai procriar em um lugar distante. Vai te assustar dizer que eles realmente querem pousar. Nessa hora, a terra é como o deserto do Saara, desolado, muito quente, mas cheio de vida. Avançam para o tanque de desova onde nasceram e retornarão para lá quando estiverem com problemas. Tudo isso baseado na memória deles. Não há nenhuma capacidade de memória. Pode-se dizer que é precisamente porque esses ancestrais tinham cérebros decentes que os humanos possuem a sabedoria que possuem hoje. No entanto, os artrópodes também têm suas vantagens. Os escorpiões blondus têm uma carapaça mais espessa que pode resistir à exposição ao sol. Suas guelras e pulmões estão mais bem adaptados a ambientes com baixo teor de oxigênio, por isso chegam à costa mais cedo. É um apito e um cardúmide. Tartarugas chega à costa. Eles estão emaranhados. Durante o caos, os escorpiões se juntaram e pegaram um monte de tartarugas para se esconder atrás.
Esta cena pode ser chamada de uma versão pré-histórica do desembarque na Normandia. Como a maioria das batalhas de desembarque, as tartarugas foram vencidas empilhando cabeças. Se o número de tartarugas lançadas fosse muito grande, os escorpiões pararam de caçar o resto depois de estarem cheios. A tartaruga de carapaça mole estava prestes a trocar a carapaça enquanto comia. Para uma criatura tão grande, tirar a carapaça é um processo longo. A piscina giratória está vazia. A tartaruga arremessadora já embrulhou seus ovos. Voltando ao mar, esse tipo de reprodução se repetiu continuamente. O tempo veio novamente e suas guelras evoluíram para barbatanas de crocodilo. Membros. Também desenvolveu dentes pela primeira vez. Finalmente, ele poderia subir até a terra com 4 e preparar alguns lanches. Nas últimas dezenas de milhões de anos, os animais controlados se adaptaram antecipadamente à vida terrestre. O problema é que, naquela época, o conteúdo de nutrientes na terra era menor do que na água. Os escorpiões os absorviam. O tamanho do corpo que pode ser mantido também diminuiu. 30 milhões de anos em Edom e 30 milhões de anos em Ixi. Os inimigos naturais daquela época se tornaram os lanches de nossos ancestrais. Não só existem plantas, mas também existem plantas ainda mais avançadas. Elas são abençoadas com mais árvores e cada vez mais oxigênio no ar. É uma pena que a Ainaiua não possa permanecer em terra para sempre. Para secar, eles precisam ficar de molho na água de vez em quando. Comparado com a terra, o oceano é realmente assustador. Os peixes são originalmente diferentes dos Ainaiua. Tubarão peitoral. Sua característica é que ele tem um grande chapéu nas costas, como uma aeronave de alerta precoce. Na verdade, essa é a barbatana dorsal. Existem muitos fósseis, mas essa coisa só é encontrada em fósseis masculinos. Função prática e está apenas se exibindo para as fêmeas. O tubarão torácico está perseguindo Ainaiuan e está prestes a dar uma mordida. A regra do oceano é que peixes grandes comem peixes pequenos. Apenas um peixe pequeno. Esse cara grande se chama peixe Aina. Ele pesa 2 toneladas e tem 5 metros de comprimento. Um tubarão-galinha cruel está longe de ser suficiente para ele comer por um dia, então ele também persegue o macaco Aina para refeições extras. Aina Ape está perto da terra. Suba até a costa usando todos os 4 membros. Nesta época, a competição em terra não é tão acirrada quanto no oceano. As fêmeas desembarcam para combinar. Embora sejam muitos, todos querem escolher o macho mais poderoso. Infelizmente, há 2 machos aqui, e só o vencedor é o vencedor. Levante seus corpos como um louco para tentar assustar seus oponentes. Isso é uma flexão. Pare de lutar assim. Depois de algumas rodadas, um dos homens ficou sem energia e escapou. Pode finalmente combinar com a fêmea que ele gosta. Vamos empilhar bonecos com você. Você sabe por que eles empilham bonecos na água? Em primeiro lugar, a preferência pessoal é excluída. Além disso, seus filhotes só sobreviverão se nascerem na água sem pulmões. Os 2 peixes Aina estão certos. Enquanto estavam dobrando, de repente pegaram um mocinho nas costas e os peixes Ainai vieram atrás deles novamente. O peixe Ainai de 2 cabeças escapou de uma sala e descobriu que o peixe Ainai estava encalhado. Eu estava secretamente feliz. Veja, esse peixe Ainai não consegue se mover. O macaco Aina é tão forte que pode até rastejar na terra. Um peixe de 5 metros e 2 toneladas rastejando na praia é algo em que os humanos nunca pensariam, muito menos o macaco Aina. Continuarão a se reproduzir após dezenas de milhões de anos de evolução, esses ovos se tornarão mais duros e formarão conchas para que possam ser depositados na terra. Quando saírem de suas conchas, eles se tornarão a primeira geração de vertebrados terrestres. História da Terra, que também é os primeiros répteis. Os animais são particularmente vulneráveis neste momento, e seus antigos inimigos são mais ferozes do que antes. Os artrópodes enfraquecidos na versão anterior tornaram-se reis novamente. São vários episódios no total, e o resto será discutido na próxima edição. Na minha opinião,
Entendo que a época do final do filme deveria ter evoluído para o período carbonífero. É o porco careca médio. Esse tamanho não deve ser um exagero, porque o período carbonífero também é chamado de era dos insetos gigantes. Naquela época, as plantas absorviam loucamente o dióxido de carbono e o excretavam de forma selvagem. Extremamente alto. Com a bênção do alto teor de oxigênio, o tamanho dos artrópodes também se expande horrivelmente, e eles podem até se alimentar de pequenos animais. De repente, você disse que nós, humanos, temos medo natural de insetos. Os ancestrais dos pratos baixar.